Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Larissa da Silva Sampaio e eu sou da Universidade Estadual de Londrina, no Brasil. E o tema do meu resumo, ele é o efeito do tempo de imersão na absorção de água e estabilidade da ração artificial para o bicho da seda. Bom, para a gente aqui estar dando uma introdução, vamos falar um pouquinho aqui da Rota da Seda. Ela teve seu auge entre o século VII ao século XIV, ali depois de Cristo. E ela foi uma imensa rede mercantil, e assim como mostra aqui no mapa, foi uma rede de mercados entre a Ásia, o Oriente Médio, um pouco aqui da Europa, um pouquinho ali também do continente africano. E, bom, assim como o nome já diz, né? Essa rede de mercados, ele tinha como principal produto, né, como a principal mercadoria, a seda. Então, eram realizadas trocas têxteis, trocas também de especiarias, né? Ocorreu ali nesse período muitas trocas culturais, trocas religiosas e para a época, principalmente, muitas trocas de tecnologia. Bom, bom, quem é o bicho da seda? O bicho da seda, ele é o Bombyx mori. Ele é um inseto da ordem Lepidoptera e ele é homometábulo. O que seria homometábulo? Homometábulo é um inseto que ele faz o ciclo completo, né? Ele tem a fase dele de ovo, tem a fase dele de lagarta, tem a fase dele de pupa e tem a fase de mariposa. Bom, o ciclo dura em média ali mais ou menos de 50 a 55 dias. E essa fibra ela é conhecida há mais de 2000 anos e ela é amplamente utilizada até os dias de hoje. E por que que ela é amplamente utilizada? Amplamente utilizada devido à sua resistência mecânica, né? E também a sua extensibilidade. Porque assim, quem já pegou um casulo de bicho da seda assim na mão, se vem desenrolando, vem observando que ele é um filamento único. Então, esse fio único, ele é extremamente fino e ele é extremamente resistente, para quem conhece. Bom, para quem não conhece, tá aqui nas imagens. Aqui nós temos a imagem do inseto, né, da lagarta, e a imagem do casulo com uma meada do lado. O mercado mundial da seda, no ano de 2022, ele foi avaliado entre 24,83 bilhões de dólares, e existe uma expectativa que esse mercado ele cresça, que ele chegue aos 39,12 bilhões de dólares até o ano de 2028. Quando nós falamos sobre a sericicultura no Brasil, nós temos alguns estados que são protagonistas, né? No caso, seriam três, mas em especial o estado do Paraná. O estado do Paraná, ele é responsável por 89,9% de toda a seda produzida no Brasil, seguido depois pelo estado de São Paulo e pelo estado do Mato Grosso do Sul. Esses estados, eles ficam aqui nessa região, né? Essa região aqui do sul e sudeste, também aqui centro-oeste, certo? Bom, de produção, a gente precisa compreender quais são os pilares da produção. E os pilares da produção, eles são basicamente a nutrição, o manejo e a sanidade. Juntos, eles dão a produtividade. E quando nós falamos sobre produtividade na sericicultura, então nós temos que pensar na alimentação.
na nutrição. E a nutrição, ela é o ponto crítico na sericicultura. Por quê? Bom, primeiro, porque a lagarta, ela só se alimenta de folhas de amoreira. Isso daí já torna uma situação um tanto complicada para o setor. E a gente tem que entender que a amoreira, ela é uma planta decídua. O que que seria uma planta decídua? As suas folhas caem durante o inverno. Ou seja, então, durante o inverno, se torna mais difícil, muito mais delicado conseguir manter a produtividade de seda, né? Então já é um fator limitante. O fato do bicho só consumir a folha da moreira já se torna outro fator limitante, porque ele não aceita outros tipos de folha, ele não aceita outras rações artificiais, ele é muito seletivo. Existem inúmeras pesquisas que elas tentam, né, induzir rações artificiais, que elas tentam induzir a consumo de outros tipos de folha, mas existe muito insucesso nessas pesquisas. E o motivo desse insucesso se dá devido ao consumo de água. Mas o consumo de água, como é que a lagarta bebe água? Bom, a lagarta ela não bebe água. Ela consome a folha, geralmente folhas frescas, e nessas folhas frescas ela ingere a água devido à água metabólica dessas plantas, né? Dessas folhas. Então, quanto mais frescas, melhor a aceitação do bicho. Quanto menos frescas, menos o bicho aceita. E aí, mais chance do bicho ficar desidratado e ter uma queda na produtividade. Então, a nutrição, ela realmente é um ponto crítico da sericicultura. Aqui, né, qual foi realmente o nosso objetivo? Nós desenvolvemos uma ração artificial e o objetivo dessa ração, antes de oferecer para o bicho, era realizar alguns testes. Dentre os testes, o teste de perca de umidade. Bom, e o nosso objetivo é avaliar a perca da umidade da ração artificial desenvolvida a partir do feno de amoreira com uma adição de uma base de hidrogel ao longo de um período. Primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Larissa da Silva Sampaio e eu sou da Universidade Estadual de Londrina, no Brasil. E o tema do meu resumo, ele é o efeito do tempo de imersão na absorção de água e estabilidade da ração artificial para o bicho da seda. Bom, para a gente aqui tá dando uma introdução, vamos falar um pouquinho aqui da Rota da Seda. Ela teve seu auge entre o século VII ao século XIV, ali depois de Cristo, e ela foi uma imensa rede mercantil, e assim como mostra aqui no mapa, foi uma rede de mercados entre a Ásia, o Oriente Médio, um pouco aqui da Europa, um pouquinho ali também do continente africano. E, bom, assim como o nome já diz, né? Essa rede de mercados, ele tinha como principal produto, né, como principal mercadoria, a seda. Então, eram realizadas trocas têxteis, trocas também de especiarias, né? Ocorreu ali nesse período muitas trocas culturais, trocas religiosas, e para a época, principalmente, muitas trocas de tecnologia. Bom, quem é o bicho da seda? O bicho da seda, ele é o Bombyx mori. Ele é um inseto da ordem Lepidoptera e ele é homometábulo. O que seria homometábulo? Homometábulo é um inseto que ele faz o ciclo completo, né? Ele tem a fase dele de ovo, tem a fase dele de lagarta, tem a fase dele de pupa e tem a fase de mariposa. Bom, o ciclo dura em média ali mais ou menos de 50 a 55 dias. E essa fibra ela é conhecida há mais de 2000 anos e ela é amplamente utilizada até os dias de hoje. E por que que ela é amplamente utilizada? Ela é amplamente utilizada devido à sua resistência mecânica, né? E também a sua extensibilidade. Porque assim, quem já pegou um casulo de bicho da seda assim na mão,
se vem desenrolando, vem observando que ele é um filamento único. Então, esse fio único, ele é extremamente fino e ele é extremamente resistente, para quem conhece. Bom, para quem não conhece, tem aqui nas imagens. Aqui nós temos a imagem do inseto, né, da lagarta, e a imagem do casulo com uma meada do lado. O mercado mundial da seda, no ano de 2022, ele foi avaliado entre 24,83 bilhões de dólares, e existe uma expectativa que esse mercado ele cresça, que ele chegue aos 39,12 bilhões de dólares até o ano de 2028. Quando nós falamos sobre a sericicultura no Brasil, nós temos alguns estados que são protagonistas, né? No caso, seriam três, mas em especial o estado do Paraná. O estado do Paraná, ele é responsável por 89,9% de toda a seda produzida no Brasil, seguido depois pelo estado de São Paulo e pelo estado do Mato Grosso do Sul. Esses estados, eles ficam aqui nessa região, né? Essa região aqui do sul e sudeste, também aqui centro-oeste, certo? Bom, para a gente estar falando sobre produção, a gente precisa compreender quais são os pilares da produção. E os pilares da produção, eles são basicamente a nutrição, o manejo e a sanidade. Juntos, eles dão a produtividade. E quando nós falamos sobre produtividade na sericicultura, então nós temos que pensar na alimentação, na nutrição. E a nutrição, ela é o ponto crítico na sericicultura. Por quê? Bom, primeiro, porque a lagarta, ela só se alimenta de folhas de amoreira. Isso daí já torna uma situação um tanto complicada para o setor. E a gente tem que entender que a amoreira, ela é uma planta decídua. O que seria uma planta decídua? As suas folhas caem durante o inverno. Ou seja, então, durante o inverno, se torna mais difícil, muito mais delicado conseguir manter a produtividade de seda, né? Então já é um fator limitante. O fato do bicho só consumir a folha da amoreira já se torna outro fator limitante, porque ele não aceita outros tipos de folha, ele não aceita outras rações artificiais, ele é muito seletivo. Existem inúmeras pesquisas que elas tentam, né, induzir rações artificiais, que elas tentam induzir a consumo de outros tipos de folha, mas existe muito insucesso nessas pesquisas. E o motivo desse insucesso se dá devido ao consumo de água. Mas o consumo de água, como é que a lagarta bebe água? Bom, a lagarta ela não bebe água. Ela consome a folha, geralmente folhas frescas, e nessas folhas frescas ela ingere a água devido à água metabólica dessas plantas, né? Dessas folhas. Então, quanto mais frescas, melhor a aceitação do bicho. Quanto menos frescas, menos o bicho aceita. E aí, mais chance do bicho ficar desidratado e ter uma queda na produtividade. Então, a nutrição, ela realmente é um ponto crítico da sericicultura. Trazendo um pouco aqui, né, qual foi realmente o nosso objetivo? Nós desenvolvemos uma ração artificial e o objetivo dessa ração, antes de oferecer para o bicho, era realizar alguns testes. Dentre os testes, o teste de perca de umidade. Bom, e o nosso objetivo é avaliar a perca da umidade da ração artificial desenvolvida a partir do feno de amoreira, com uma adição de uma base de hidrogel ao longo de um período. E como que nós fizemos essas análises? Primeiramente, nós selecionamos as amostras, né, o mais padronizado possível. Então, nós pesamos, nós padronizamos um volume de água também para estar deixando as amostras submersas. Cronometramos o tempo, né,
os diferentes tempos dessas amostras, que elas ficavam submersas, e também filtramos. E cronometramos, né, padronizamos um tempo de filtração para que tivesse o máximo de homogeneidade, vamos dizer assim, na análise. Depois nós pesamos. Essas análises, elas foram realizadas todas, esses procedimentos todos em duplicata. Bom, depois nós cronometramos, né, de 30 em 30 minutos e pesamos essas amostras, né? Cada 30 minutos nós estávamos pesando e todos os resultados foram inseridos numa tabela no Excel e a partir daí nós obtivemos tabelas e gráficos com esses resultados. Bom, como resultado, vamos dizer assim, visualmente, né, naquele primeiro momento, nós observamos os três resultados de 30, 45 e 60 segundos, foram nossas análises, e identificamos visualmente quais seriam os melhores resultados. Bom, 30 segundos não teve muita desagregação desse material, né? Ficou úmido, ficou firme, não desagregou muito, já se tornou um tanto interessante. Aos 45 segundos também ficou bem firme, né? Desagregou pouco. Já aos 60 segundos ficou com uma textura mais pastosa, desagregou bastante. E o porquê que é interessante a gente fazer essa análise visual? Bom, primeiro, porque essa análise visual, ela serve para a gente identificar como que deveria ser feito esse manejo, né? Se desagrega muito, gera um problema de limpeza, né? De sanidade na cama. Se desagrega pouco, já se torna mais interessante para o produtor. Conforme ela vai desagregando bastante, corre o risco de dar alguns problemas, né, de saúde, sanitários para o bicho. Então, isso pode afetar na produtividade. Então, quanto menos desagrega, seria mais interessante. Referente à absorção de água, aqui nós já temos dados numéricos, e a absorção de água aos 30 segundos, ela foi de 172,9%, né, absorveu 172,9% de água em relação ao peso inicial. Aos 45 segundos, absorveu 202,33% em relação ao peso inicial das amostras, né? E aos 60 segundos, absorveu 184,46%. Bom, o porquê que aos 45 segundos teve uma absorção melhor, a gente ainda não conseguiu compreender perfeitamente se faz necessário futuras análises, mas aos 45 segundos teve um resultado muito legal, muito interessante, e nas outras vezes que fizemos e repetimos também teve um resultado muito melhor. Quando nós observamos aqui a perda de água, né, durante essas 6 horas, observamos também que os 45 segundos foi o que menos perdeu, o que mais absorveu e o que menos perdeu. Já os 30 segundos foi o que menos absorveu e o que mais perdeu também. E os 60 segundos ficou na média ali, ficou entre os dois. Então, nós podemos concluir que os 45 segundos de imersão apresentam uma melhor consistência, apresentam uma melhor absorção em relação à massa, né, do analito, principalmente quando comparado às demais, e foi o resultado mais interessante da nossa análise, porém, se faz necessário mais estudos, mais análises, para que a gente consiga realmente compreender o porquê dos 45 segundos. Mas nesse momento, se a gente fosse propor para um produtor, seria umedecer apenas, né, 45 segundos essa ração artificial. Por enquanto, ainda não foi ofertado, né, para lagarta, mas se faz necessários, né, futuros, futuros estudos, né, e futuros experimentos aí. Eu gostaria muito de agradecer ao Fundo Sete Paraná por todo o apoio ao financiamento à pesquisa, também à Universidade Estadual de Londrina por todas as oportunidades de trabalho e pesquisa.
e a todos que colaboraram, né, direta e indiretamente com a execução desse trabalho. Eu gostaria de agradecer também a todos pela atenção, e se tiverem mais algumas dúvidas, é, pode mandar aqui pra gente, que eu vou ficar feliz em respondê-las. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada. Nós cronometramos, né, de 30 em 30 minutos e pesamos essas amostras, né? Cada 30 minutos nós estávamos pesando e todos os resultados foram inseridos numa tabela no Excel e a partir daí nós obtivemos tabelas e gráficos com esses resultados. Bom, como resultado, vamos dizer assim, visualmente, né, naquele primeiro momento, nós observamos os três resultados de 30, 45 e 60 segundos, foram nossas análises, e identificamos visualmente quais seriam os melhores resultados. Bom, 30 segundos não teve muita desagregação desse material, né? Ficou úmido, ficou firme, não desagregou muito, já se tornou um tanto interessante. Aos 45 segundos também ficou bem firme, né? Desagregou pouco. Já aos 60 segundos ficou com uma textura mais pastosa, desagregou bastante. E o porquê que é interessante a gente fazer essa análise visual? Bom, primeiro, porque essa análise visual, ela serve para a gente identificar como que deveria ser feito esse manejo, né? Se desagrega muito, gera um problema de limpeza, né? De sanidade na cama. Se desagrega pouco, já se torna mais interessante para o produtor. Conforme ela vai desagregando bastante, corre o risco de dar alguns problemas, né, de saúde, sanitários para o bicho. Então, isso pode afetar na produtividade. Então, quanto menos desagrega, seria mais interessante. Referente à absorção de água, aqui nós já temos dados numéricos, e a absorção de água aos 30 segundos, ela foi de 172,9%, né, absorveu 172,9% de água em relação ao peso inicial. Aos 45 segundos, absorveu 202,33% em relação ao peso inicial das amostras, né? E aos 60 segundos, absorveu 184,46%. Bom, durante essas 6 horas, observamos também que os 45 segundos foi o que menos perdeu, o que mais absorveu e o que menos perdeu. Já os 30 segundos foi o que menos absorveu e o que mais perdeu também. E os 60 segundos ficou na média ali, ficou entre os dois. Então, nós podemos concluir que os 45 segundos de imersão apresentam uma melhor consistência, apresentam uma melhor absorção em relação à massa, né, do analito, principalmente quando comparado às demais. E foi o resultado mais interessante da nossa análise, porém, se faz necessário mais estudos, mais análises, para que a gente consiga realmente compreender o porquê dos 45 segundos. Mas nesse momento, se a gente fosse propor para um produtor, seria umedecer apenas, né, 45 segundos essa ração artificial. Por enquanto, ainda não foi ofertado, né, para lagarta, mas se faz necessários, né, futuros, futuros estudos, né, e futuros experimentos. Eu gostaria muito de agradecer ao Fundo Sete Paraná por todo o apoio ao financiamento à pesquisa, também à Universidade Estadual de Londrina por todas as oportunidades de trabalho e pesquisa, e a todos que colaboraram, né, direta e indiretamente com a execução desse trabalho. Eu gostaria de agradecer também a todos pela atenção, e se tiverem mais algumas dúvidas, é, pode mandar aqui pra gente, que eu vou ficar feliz em respondê-las. Bom, essas são as nossas referências. Bom, essas são as nossas referências. Muito obrigada.
Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.